litoral, um empresário recebeu uma multa milionária. E o Vitor Costa vai trazer um motivo agora, é isso, Vitor? Pois é, Natan, mais uma ação desse desrespeito ambiental. A gente acabou de falar sobre esse desmatamento que acontece na região sul do nosso estado, agora a gente indo para o litoral, falando do litoral que, na minha opinião, é o litoral mais bonito do Brasil, um litoral paradisíaco, mas que, infelizmente, ele também é utilizado dessa forma ilegal, dessa forma irregular. Inclusive, a gente pode observar pelas imagens um desmatamento avantajado que aconteceu por lá e justamente é desse desmatamento que a gente está falando, porque esse empresário que foi denunciado, ele estava ali fazendo um empreendimento particular e acabou desmatando parte dessa área. E mais do que isso, Nathan, esse empreendimento ele estava sendo realizado em terras que não deveria estar, porque essas terras, esse local onde estava sendo instalado esse empreendimento particular, não eram desse empresário, ou seja, além, claro, do desmatamento, desse crime ambiental que a gente está citando, também tem o crime de drilagem de terras. Juntando a grilagem de terra, juntando também o desrespeito ambiental, esse crime ambiental que vem sendo feito e outros desrespeitos judiciais, que a justiça já vem acompanhando esse caso há algum tempo, tudo isso fez com que esse empresário acabasse então sendo multado, condenado pela Justiça Federal ao pagamento de 2,5 milhões de reais. Pelo menos uma primeira ação, digamos assim. É claro, essas ações elas já vêm acontecendo, houve esse desrespeito judicial, e agora acabou aí culminando nessa multa de 2,5 milhões de reais. Além disso, essas construções que a gente está vendo nessas imagens, construções, como eu falei, ilegais, irregulares, elas precisarão ser derrubadas. Tudo isso está dentro de uma área de proteção ambiental, fica em Cajueiro da Praia, num povoado, numa localidade chamada de Ponta do Socó, lá em Cajueiro da Praia, e todas elas fazem parte dessa área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba. Então, não é liberado fazer qualquer tipo de construção, é um local onde ainda tem uma grande vida, tanto marinha como terrestre, e é devido a essa proteção que existe essa APA, que é como se chama a área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba, lá no litoral do estado. Segundo os autos da ação, Natan, o empresário ele realizou diversas ações irregulares. Além desse desmatamento, houve a construção de edificações em alvenaria, algo que é irregular, instalação de cercas inclusive que estavam impedindo os moradores locais, né, o que a gente chama ali de as pessoas nativas daquele local, de poder ir à praia por um local ali mais próximo, né? Então, uma trilha mais próxima, esse empresário teria cercado o local sem deixar então que esses nativos pudessem aproveitar daquele local. Então, além dessas construções em alvenaria, dessas cercas que foram feitas, também teve a questão da destruição da mata nativa. Além disso, Natan, até mesmo um canal foi feito para as águas de um manguezal, ou seja, ele estava ali fazendo toda uma infraestrutura ilegal neste local. Tudo isso acabou sendo denunciado ao Ministério Público Federal. Desta feita, a Justiça Federal então entrou com essa ação e, além de proibir qualquer tipo de construção, mandar inclusive derrubar as construções que já foram feitas, também aplicou essa multa milionária a este empresário no litoral do estado, Natan. Vitor, pela quantidade de irregularidades que você relatou, eu acho que essa multa foi barata ainda, viu? Exatamente. 2,5 milhões de reais para o impacto que as ações que ele fez trouxe para a biodiversidade ali em Cajueiro da Praia. Não foi só o desmatamento, né? Teve essa questão aí do canal, privatizou na prática o acesso à praia dos moradores nativos da região e turistas. Então acho que isso foi barato, viu? Que sirva inclusive de exemplo para outros empreendedores do nosso litoral que também buscam ganhar dinheiro a todo custo, sem se preocupar em manter. Porque uma coisa é certa, Vitor, o nosso litoral é bastante visitado por ser um litoral ainda preservado, né? Isso é um dos fatores, sem dúvida. A partir do momento que essa característica vai se perdendo e os empresários precisam se atentar a isso, o prejuízo é para o próprio empresário, porque o turista não vai mais querer visitar
um litoral que não tem as características que o nosso litoral tem, de preservação, de ainda uma convivência bastante harmônica, em muitos casos, entre a biodiversidade, a fauna, a flora e o turismo. Então, que sirva de lição, viu, Vitor? Importante essa ação e essa multa. E você citou bem, Nathan, essa multa ela saiu até de certa forma barata devido à quantidade de ilegalidades que foram aí proferidas, que a gente trouxe aqui dessa decisão judicial, mas lembrando que a gente está falando apenas da área civil. Essas são ações ainda da área civil, houve alguns desrespeitos a decisões judiciais e tudo isso culminaram então nessa aplicação de multa milionária, mas o mesmo empresário e pelos mesmos crimes, pelas mesmas ilegalidades cometidas, também está respondendo na área criminal. Então, essa pena aí, que por enquanto é de multa, ela pode aí passar a ser até mesmo de prisão. A gente vai continuar aí aguardando o desenrolar desse caso, é algo que a gente já acompanha há algum tempo, não é novo esse tipo de ação que está acontecendo por lá, inclusive nesse mesmo local, nessa mesma localidade, a gente vai continuar acompanhando, porque existiu essa primeira ação agora que foi na área civil, como eu falei, a gente vai ficar acompanhando também pela área criminal, que pode acontecer também de ter um novo julgamento e uma nova condenação para esse empresário e para outros empresários que também estão explorando de maneira ilegal o litoral do Piauí.